Bom dia, pessoal. Bom, primeiramente, gostaria de pedir desculpas. Nós tivemos aí falhas tecnológicas, então por isso que nós não iniciamos às 10 horas. Agora já está tudo ok, os convidados já estão aguardando para poder entrar, e o bate-papo vai ser bem tranquilo. Nós vamos falar sobre pedofilia, mitos e verdades. Primeiramente, gostaria de dar um bom dia a todos e a todas, aos amigos, às amigas, aos colegas que estão aqui ao vivo conosco, nos acompanhando. Como eu disse, o bate-papo vai ser sobre pedofilia. Não podia deixar de agradecer, né, nesse tempo de pandemia, né, que essa doença está aí dizimando as pessoas, né, acabando com a vida, com os lares das pessoas. Agradecer a Deus por ter fortificado e abençoado a minha família, porque até o momento, e espero que assim permaneça, não fomos atingidos. Mas tenho que registrar aqui, mais uma vez, um grande amigo meu, amigo de infância, superou essa doença e, graças a Deus, ele está conosco novamente. Obrigado. Amém. Bom, então vamos já chamar, sem mais delongas, aqui o Dr. Sérgio, ele que é delegado da nossa cidade de Ribeirão Pires. Temos também aqui a Kelly Ciola, que ela é professora e coordenadora da ETEC, também de Ribeirão Pires. E temos aqui um jovem, mas muito promissor, e que já vem aí arrastando multidões aí na nossa cidade. Sem mais delongas, eu vou já iniciar colocando o Vitor. Fala, Vitor. Tudo bom, queridão? Oi, Jean, tudo bem? Cara, muito obrigado Tudo aí bom? pelo convite, viu? Obrigado pelo Vamos lá, convite aí de Vitor. participar dessa Diz um live. pouco para a gente quem você é, o que você faz, do seu programa. Bom, meu nome é Victor Regis. Eu gosto muito de cantar e dançar Michael Jackson. Eu comecei a gostar do Michael Jackson desde 2 anos de idade, quando meu pai ele me mostrou o filme do Michael. Pra quem é muito fã do Michael, conhece o Moonwalker, que é o filme que ele fez. E ele começa cantando Man the Mirror. Aí depois ele canta Smooth Criminal. Aí ele se inclina assim, ele faz o delinho, né? Quando ele se inclina no corpo. Isso é mágico. Eu comecei a gostar muito do Michael, como ele fazia isso, né? Eu comecei a gostar do mundo artístico. Comecei a dançar em festas retrô, porque eu gosto muito de músicas antigas, dos anos 70, 80. Então, eu comecei nas festas retrô. Eu pedi para um DJ e eu falei assim, será que eu posso dançar, né? Porque eu não sabia cantar ainda. Dançar Michael? Eu dancei Michael, aprendi a cantar com a Bruna Celli. Bruna Celli, um abraço, viu? Muito obrigada por ter me ensinado a cantar. Aí eu falei assim, mãe, eu queria fazer um programa de rádio. Ela, como você vai conseguir um programa de rádio, Victor? Não vai conseguir? Eu falei assim, então eu vou correr atrás do meu sonho. Que meu sonho mesmo é ser cantor. Mas eu pensei no meu plano B, sabe? Porque todo mundo eu acho que tem que ter um plano B. Pensei no meu plano B de ser radialista. Falei, então eu vou correr atrás. Ela falou, tá bom, então eu te ajudo. Aí eu consegui o programa aqui em Ribeirão Pires, na Rádio Pérola da Serra. Eu tenho um programa chamado Retro Kids. Lá eu toco várias músicas dos anos 80, dos anos 70, 80 e até dos anos 2000 aí. Tô começando a fazer live no Facebook, toda segunda-feira, das 17 às 18, mesmo horário do programa. As pessoas pedem música, eu coloco na rádio. E pra mim, cara, é uma realização de um sonho. Porque um programa de rádio, eu fico muito feliz com isso. Bacana, Vitor. Obrigado, viu, pelas suas apresentações. Eu vou falar agora aqui, eu vou colocar aqui com a gente a Kelly, tá? Professora Tá. e coordenadora da ETEC, de Ribeirão Pires. Fala, Kelly.
seu som, peraí, O aqui. microfone dela tá desligado. Oi, voltou. Bom dia, Jean, Bom, bom dia, Vitor, todos bem? Bom, meu nome é Kelly Ceola, né? Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, né? Sou professora de inglês também e atualmente estou aí trabalhando no estado, né? Como professora, eu estou na ETEC como coordenadora, né? Isso já faz 25 anos que eu estou, né, na área aí da educação, né? E aí agradeço muito ao convite do Dr. Jean, do Dr. Sérgio, e é um prazer estar numa live com esse jovem aí, Vitor Regis, né? Que assim, nosso futuro aí, né, gente? Olha, um menino super engajado, né? Então, assim, obrigada pelo convite e vamos lá para esse assunto muito polêmico, né? obrigado você por estar aqui conosco mais uma vez, Kelly. Deixa eu chamar agora o Dr. Sérgio aqui, que é quem vai nos esclarecer um pouco mais aí sobre essas coisas de pedofilia. Vamos lá. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, meu amigo. Bom dia, doutor Jean. Bom dia, Kelly. Bom dia, Victor. É uma honra muito grande estar aqui com vocês pela manhã, batendo um papo como esse. Obrigado aí pelo projeto, por participar do projeto OAB Vai às Escolas, né? Nós já fazíamos esse bate-papo pessoalmente, agora estamos aqui pelo sistema de informática, pela live. Então é muito prazeroso, agradeço a todas as pessoas que estão participando conosco, os amigos, parentes, e que a gente possa levar uma informação positiva para os nossos jovens. Sempre o grande objetivo é esse. Como você já falou, eu sou delegado de polícia em Ribeirão Pires, né? Atuo aí praticamente há quase 10 anos, mas é sempre importante levar uma informação que possa salvaguardar a nossa população infanto-juvenil, principalmente nesses casos de violências sexuais. E nós vamos aí no nosso bate-papo, o máximo possível, tentar explicar. Eu vou tentar ser o mais pedagógico possível, porque existe realmente informações desencontradas, principalmente por causa da mídia, e eu vou tentar desmistificar essa parte aí do que seria pedofilia, tá bom? Tá bom. Com a palavra, doutor Sérgio. Vamos começar, então? Vamos lá. Vamos lá, então. Então, pessoal, o que é assim? Eu dividi em 3 grandes grupos de pessoas sobre a respeito da pedofilia, tá bom? Então, assim, existe o pedófilo que não pratica crimes sexuais contra a população infanto-juvenil, tá bom? Pedófilos que não praticam crimes sexuais contra a população infanto-juvenil. Existem também outro grupo, os pedófilos que praticam crimes sexuais contra a população infanto-juvenil. E o outro grupo, o terceiro grupo, são pessoas oportunistas, tá bom? Que não são pedófilos, mas são oportunistas. Então, eu vou falar sobre cada grupo desse, para tentar entender o que é realmente pedofilia, o que não é pedofilia, o que é o pedófilo criminoso, o que é aquele que não é criminoso, tá bom? Aí, eu sempre faço um pouquinho nossos bate-papos, um pouquinho da história, uma introdução, de onde surgiu essas questões, né? Essa preocupação de defesa da população infanto-juvenil. O primeiro marco surgiu, é um marco internacional. Como esse tipo de delito, né, os crimes sexuais contra a dignidade da população infanto-juvenil começou a crescer muito no mundo, então, na década de 90, a ONU estabeleceu uma Convenção Internacional de Proteção aos Direitos da Criança, em 1989. E o Brasil assimilou para seu ordenamento jurídico. Ele ratificou na década de 90 esse acordo, tá? Na mesma época, nós tivemos também um diploma importantíssimo, que é a Constituição Federal de 1988. E o terceiro diploma, o que é? É o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que também é da década de 1990, a Lei 8.069. Qual que é a grande inovação que o ECA trouxe em relação ao antigo Código de Menores de 1970? Ele estabeleceu alguns princípios, tá bom? Principalmente o princípio da proteção integral, e colocou que a população infanto-juvenil, crianças e adolescentes, eles são o quê? Sujeitos de direitos. Lógico que eles também têm os seus deveres, né? Tutelados sobre o manto da família, que deve fazer o quê? Trazer proteção, né? Está resguardando os nossos jovens.
Então, essa lei trouxe grandes inovações nesse sentido. E também estabeleceu um critério biológico. Pode falar, doutor. Posso falar? Estamos ouvindo. Pode. Parece que tivesse caído aqui de novo. Não, o senhor só veio para a tela principal. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Então, estabeleceu também um critério biológico, um critério etário, estabelecendo o que é uma criança e o que é um adolescente. O que é criança para o ECA? É aquele que tem de 0 até 12 anos incompletos. E o adolescente de 12 anos completos até 18 anos incompletos. Tá bom? Então, essa é a rápida introdução. Agora, vamos falar sobre o primeiro grupo. O que é? É o pedófilo que não comete crimes sexuais contra a população infanto-juvenil. Então, o que acontece? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a pedofilia é uma doença. O que é essa doença? É um transtorno de preferência sexual. Então, pessoas adultas, tá bom? Homens ou mulheres, já fica a primeira desmistificação, né, que as pessoas pensam em pedófilo homem, homens ou mulheres têm atração sexual por crianças ou adolescentes pré-púberes, até a idade de 13 anos. Então, lógico, o maior caso de pedofilia realmente são de homens, mas as mulheres também entram nessa classificação, e é uma doença. E por que eu falo que eles não praticam crimes? Esses pedófilos, eles têm uma coisa chamada autodeterminação. Eles têm uma consciência, tá bom? Que, de acordo com as leis vigentes hoje, as questões éticas e morais, eles não podem ter relações sexuais com crianças e adolescentes e nem ter material para si na sua residência, ou no seu notebook, ou no seu celular, contendo pornografia infantil. Então, eles têm consciência, que chama-se autodeterminação. Eles têm consciência dessa realidade e pautam a sua vida a não praticar esse tipo de delito, sejam com atividades sexuais ou tendo pornografia infantil nos seus equipamentos de informática. Como é que eles também fazem essa autodeterminação, né? Segundo os médicos e especialistas, eles dizem que eles usam medicação apropriada, antidepressivos e fazem sessões de terapia. Então, esse transtorno, esse desvio sexual, esse transtorno mental, o que acontece? Existe um tipo de parafilia, para deixar parafilia, quer dizer, quando a pessoa tem um desejo sexual por um determinado objeto, no caso aqui, que são as crianças. Só para vocês terem uma ideia de outros transtornos sexuais, nós temos aqui a necrofilia, que é aquela pessoa que tem desejo, atividades sexuais com mortos. Nós temos também a zoofilia, que são pessoas também que têm atrações e desejos sexuais com animais. E, por último, aqui nós temos o exibicionismo, pessoas que gostam de mostrar partes sexuais, né, partes genitárias para outras pessoas. Então, você vê, existem vários transtornos que a pessoa é acometida e tem relação com essa função sexual. Então, o primeiro caso que eu já mostrei para vocês, você vê, são pessoas que são realmente pedófilas, elas têm aquela intenção de ter relações sexuais, de verem crianças ou adolescentes até 13 anos de forma pornográfica, mas elas se contêm. Então, eles não praticam crime algum. Até eu vou fazer um paralelo só para vocês entenderem melhor como é que funciona esse caso. Vamos supor, uma pessoa que se embriaga constantemente. Então, para a OMS também, ela é uma pessoa doente. Só que até esse momento que ela se embriaga, ela fica, por exemplo, na sua residência, ela não pratica crime algum. Um crime nenhum. Mas vamos supor que essa pessoa embriagada, com as suas faculdades mentais prejudicadas por causa do consumo de álcool ou de drogas ilícitas, se ela dirigir um veículo, causar um acidente e matar alguém, aí ela pratica um crime. Então, vocês percebem a diferença? O alcoólatra que não pratica crime e o alcoólatra que pratica um crime na direção de um veículo automotor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o segundo caso. Esse é o pedófilo que pratica crimes sexuais, tá bom? Quais são as condutas desse pedófilo? Ele realmente não tem a autodeterminação. Ele alicia, assedia ou constrange crianças com fins libidinosos, ou possui sobre a sua tutela fotos, vídeos, ou até participam dessa produção desse material pornográfico que divulgam principalmente nas redes de internet.
Essa questão da pedofilia, ela ficou muito conhecida, ficou muito famosa a partir de uma operação internacional que houve em 1998, envolvendo vários países, envolvendo somente autoridades, educadores, padres, indivíduos da classe média em geral. Aconteceu nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Polônia e casos também do Brasil. E como é que se manifestam esses pedófilos? Quais são as características que eles têm? Geralmente são homens comuns, pessoas bem-sucedidas também, têm um bom trato social, conseguem convencer as crianças, até muitas vezes com perfis falsos na internet, e facilitam o quê? Esse relacionamento entre esses adultos e essas crianças que estão lá utilizando a internet sem uma vigilância, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Só para vocês terem uma ideia, a pornografia infantil e a pedofilia nos Estados Unidos acontece 95% na internet. 95% da pornografia infantil e pedofilia nos Estados Unidos, né? Os crimes contra a dignidade sexual da população infanto-juvenil acontecem na internet. Então, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Jean sobre essas questões. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente para pedir para depois a própria Kelly verificar essa situação. Eu tive uma situação em Ribeirão Pires que a pessoa, né, uma mãe relatou para mim, eu fiz um boletim de ocorrência nesse sentido, sobre um aplicativo de relações sociais chamado Like. Como é que funciona esse aplicativo Like? É um aplicativo semelhante a um WhatsApp, é utilizado muito, principalmente por crianças, nas escolas. Então, lá eles divulgam fotos, eles divulgam vídeos, eles conversam com seus amigos naquele grupo. E uma das pessoas, muito provavelmente um perfil falso, entrou lá. Esse caso era um pedófilo realmente. Ele entrou nesse aplicativo Like e começou a conversar com as crianças. Num determinado momento, essa criança, essa vítima, ele começou a perguntar sobre parte do corpo dessa criança. A criança achou estranha aquela situação e olha a importância do vínculo de confiança entre filhos e pais. Relatou para a mãe levou na delegacia que realmente era um caso que está em investigação, mas um possível pedófilo que entrou numa rede social, né? Essa rede de relações sociais para o quê? Aliciar ou assediar ou até instigar uma criança a ter relações sexuais com ela, para a prática de atos libidinosos. Então, é de suma importância uma vigilância. Então, o que eu posso já dar uma dica de segurança, tanto para a população infanto-juvenil, como os pais que estão nos assistindo agora? Toda vez que vocês fizerem uma rede social, evitem de colocar muitas informações, como, por exemplo, o nome completo, telefone, local que estudam, lugares que frequentam e muitas fotos. Por quê? Pessoas mal intencionadas podem pegar essas informações para o quê? No futuro, aliciar essas crianças. Eu nunca tive caso com essas informações de BO de pedofilia, mas eu já fiz BOs de ameaça. Pessoas alegam que não conhecem aquela pessoa e a pessoa relata um monte de informações sobre a vida daquela pessoa. De onde ela tirou isso? Do seu perfil de internet, do seu perfil das redes sociais. Outra coisa importante para os pais também, sempre gera uma dúvida: será que eu posso fiscalizar a vida do meu filho? Será que eu posso vigiar a vida do meu filho? Eu posso vigiar aquilo que ele olha na internet? Na verdade, essa pergunta nem pode, não é faculdade, é um dever legal. Então, os pais têm um dever legal do quê? Educar, fiscalizar e orientar os seus filhos menores. Quando eu faço as palestras sobre bullying, cyberbullying, eu falo muito de uma lei, que é o Marco Civil da Internet. Quem tiver curiosidade, ela pode procurar o artigo 29, que lá fala expressamente que os pais podem utilizar programas de computador para fazer o quê? O exercício do controle parental. Então, com esses softwares que são instalados ou no computador ou até nos smartphones, os pais vão ter, sim, um controle daquilo que os filhos estão vendo,
daquele site que eles podem acessar, e isso vai evitar o quê? Que eles sejam vítimas de pedófilos criminosos. Existem alguns programas que são pagos e outros que são gratuitos, que estão à disposição. Então, aí é um dever, sim, dos pais, porque como essa falta de fiscalização e responsabilização, muitas vezes quando eles praticam aquele cyberbullying, né, divulgando crimes contra outros amigos de escola, quem vai ser responsabilizado pelo pagamento da indenização serão os pais, a responsabilidade objetiva, porque não fiscalizaram e orientaram os seus filhos menores. Bom. Ô, Kelly. Oi. Você quer perguntar para o Jean a respeito se... Quero sim. Devido agora, né, a gente está vendo aí a nossa pandemia, que todo mundo está muito online, todo mundo está utilizando muito, né, a rede social, e eu acho que as crianças estão ficando muito na frente do computador. Então, a gente sabe que é para fazer as aulas, né? Mas muitas vezes eles acabam fazendo pesquisas de outras coisas, né? E aí eu gostaria, sim, doutor Jean, se você poderia me responder se teve, assim, um aumento de casos de pedofilia virtual, né, após essa pandemia, porque, assim, as crianças estão online o tempo todo, né? Então, teve aumento, isso foi diagnosticado já, esse aumento? Bom, importantíssima a sua pergunta, Kelly. Na verdade, o que acontece? Em pesquisa recente, eu não achei nada, mas foi medido no começo da pandemia, no período, aí eu vou precisar aqui só retornar, períodos de 15 a 31 de março de 2019, denúncias de pedofilia, nesse mesmo período, em 2019, foram 2.017 denúncias. Nesse mesmo período, em 2020, foram 5.866 denúncias. Teve um aumento de 190%. Meu Deus. Por quê? Justamente isso. As pessoas estão em casa, né? Tem que trabalhar, aí acaba não vigiando, né, as crianças, porque multifuncionais, né? Hora você está aqui no computador, né, em reunião, aí depois você tem que verificar o aluno, né, o seu filho que está em aula. Eu digo aluno porque o meu filho de 7 anos acaba sendo um aluno para mim, né, porque a gente acompanha a aula, a gente acompanha os exercícios, as atividades, e não mais. Eu disse 190% de denúncias. Agora, olha o dado assustador de criação de página com pornografia infantil. No mesmo período, de 15 a 31 de março, em 2019, haviam 1.042 páginas de pornografia infantil. Em 2020, no mesmo período, saltou para 1.761. Quer dizer, um aumento de 69% nesse período. Então, quer dizer, é dever, não é pode. Os pais têm que fiscalizar, têm sim que olhar o que os filhos estão mexendo. É importante dizer, né, que as redes sociais, elas não foram criadas para as crianças, né? Elas estão sim sendo adaptadas, né, para jovens mirins, né, extrovertidos e super para frente, como o Vitor, né? Mas não foi criado para eles, né? A vulnerabilidade, a ONU, ela coloca ali a idade a partir dos 13 anos. Então, quer dizer, mas isso não quer dizer que uma criança de 12 anos, de 11 anos, não consiga realizar um registro de um perfil dentro de uma rede social como o Facebook. Que pese, o Facebook ele tem os mecanismos necessários e tecnológicos
para identificar se aquele perfil é realmente de uma criança acima de 13 anos, e se ele identificar que não é, ele derruba, né? Isso já vem acontecendo com o Facebook, né? É assustador, né? O ECA, ele completou 30 anos, um promotor de justiça de Divinópolis alerta sobre essa fiscalização, né? Esse aumento absurdo que vem ocorrendo. E é isso, a pedofilia, ela migra, né, para o campo virtual. Antes era nas festas, né, nos relacionamentos sociais físicos. Agora ela vem migrando drasticamente, né, um número absurdo aí para o campo virtual. Eu tenho, inclusive, o meu filho, né, agora ele se intitulou como TikToker. Para quem não conhece, né, o TikTok é aquele aplicativo que faz o videozinho curto, né, e ele quer que os vídeos dele seja público. Então, quando eu criei já somente amigos, né? Então, quem quiser ter acesso ao vídeo dele tem que ser amigo. Ele ficou bloquear, né? Fazer um bloqueio. Ele brigou comigo, ele falou, mas ninguém está vendo os meus vídeos e tal. Quem vai ver os seus vídeos são as pessoas que são seus amigos. Outras pessoas não precisam, até porque tem um comigo também, né? Então não tem que colocar público. Não, mas é dever dos pais mesmo. Mas isso é uma dica de segurança, né, doutor? Porque, assim, como o doutor Sérgio acabou de falar, a gente não está colocando aí, né, na hora que você coloca, faz o seu perfil, não colocar o seu sobrenome, seu endereço, o telefone, a escola onde estuda, porque eu acho que essas pessoas, até você não precisa nem colocar a escola que você estuda, mas você tirou foto lá com o seu uniforme, ele já identifica qual escola onde você estuda, aí qual é a sua região, né? Então, né, com certeza, publicou uma fotinho, mas não fala onde você está, né? Então, assim, a maioria das pessoas ela acaba publicando uma foto e coloca assim, estou no shopping, por exemplo, né? Então, assim, ele já sabe qual é o shopping que ele frequenta também, né? Então, eu vejo que, assim, essa preocupação. Também, eu acredito que os pais, eles devem, assim, né, por obrigação mesmo, olhar o histórico do computador, né? Porque o computador, ele deixa o seu histórico ali, não é? Que você vai ver as páginas que você acessou naquele dia ou na semana passada, ele fica o histórico, não é? O senhor pode falar aí alguma coisinha desse histórico? Como que é? Com certeza, né? As crianças, Kelly, na verdade, elas nem utilizam o computador, né? Porque tem ali a facilidade do celular, né? Como bem o doutor Sérgio colocou, existem aplicativos aí para que os pais possam estar fiscalizando, né? E, mais uma vez, a responsabilidade ela é objetiva dos pais. Então, se amanhã ou depois acontece alguma coisa, os pais, eles são responsáveis. É lógico que tem crianças que a gente sabe que acaba enganando os pais, né? Mas os pais, eles têm que estar 100% vigiando os filhos, né? Eu penso assim, na escola, né? A responsabilidade lá é do professor, né? Para poder estar acompanhando os alunos e etc., mas a dica de segurança é justamente isso, é olhar, né, periodicamente aí, lógico, nós estamos falando de crianças, né, 12, 13 anos, 14, 15, já é o adolescente, né, e tem lá a sua privacidade, e dentro dessa privacidade, dentro desse relacionamento com o filho, né, eu entendo que tem que haver, sim, e é dever, né, bem colocado, e inclusive sob pena daí de responder civilmente qualquer outra situação aí que aconteça com os filhos.
A dica é essa mesmo, é fiscalizar, orientar, porque não basta ser também um ditador, né? É conversar. Quando eu vou falar aqui o exemplo do meu filho, tem 7 anos, quando ele virou e falou, olha, papai, eu quero que o público em geral, eu falei, filho, você não tem a noção de quem é esse público, você não sabe da intenção daquela pessoa que está vendo o seu vídeo, né? Não conheço a segurança de aplicativo e tudo, mas é aquele negócio, vigiar, né? Então a gente tem que sempre estar vigiando. E ele entendeu, e não está público, tanto é que está lá, só os amiguinhos dele que têm acesso. Mas eu gostaria também de ouvir um pouco o Vitor nessa questão de redes sociais, de jogos, de se já aconteceu alguma vez dele ser assediado, de colocar um amigo e que na verdade não era. Conta aí pra gente um pouquinho, Vitor, da sua experiência nesse sentido aí. Claro. Meu amigo, vou falar uma coisa pra você. Eu tenho minhas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, enfim. A minha página, ela não é só para meus amigos. Eu deixo ela pública para todo tipo de pessoa me seguir lá, ver meus stories e meu feed. Mas já aconteceu de alguém, tipo, muito adulto conversar comigo, né? Porque a maioria são crianças, mas também tem adultos. E alguns adultos, sim, conversam comigo. Alguns são de boa, outros já desembucham, né? Falam besteira. Mas nunca aconteceu comigo assim, sabe? De a pessoa falar pedofilia, fazer pedofilia comigo. Mas tem um jogo, já que você citou falar de jogo, tem um jogo que é muito conhecido, que é um jogo para PC mesmo, que é computador. Rocket League é um jogo de carro, você fica no meio de um estádio, tem uma bola, e você dentro do carro, você tem que chutar a bola para dentro do gol. Mas o problema é que lá você pode conversar com seu amigo, você mostra a sua câmera, por exemplo, né, a webcam. Eu posso mostrar meu rosto. E já aconteceu de um dia eu jogar e a pessoa fala assim, me passa o endereço da sua casa que você me mostra uma parte do seu corpo e eu te dou alguma coisa. Já aconteceu já de eu jogar esse jogo e acontecer isso tipo de pedofilia já aconteceu comigo. Kelly, já Tá aconteceu. vendo como tá ali do nosso lado. Tá vendo? Meu Deus. Já até tentei, minha mãe já até tentou fazer um BO lá, mas não adiantou. Aí você... Mas você respondeu o que para essa pessoa? O que você falou? Oi? Você respondeu o que para essa pessoa que te propôs isso? Na verdade, eu não respondi nada. Eu saí da partida. Não vou falar as coisas pra ele. Eu saí da partida. Sábio. Entendi. Saí da partida. Como são as coisas, né? Antigamente era por telefone, né? A gente ficava com receio que o filho atendesse e desse as informações, né? Olha como as coisas estão muito afim, né? O negócio está ali, ó, na palma da mão, a pessoa vai saber. Imagina se o Vitor não tem esse jogo de cintura e, né? Então, as pessoas, mais uma vez, aí ficam o alerta para que as pessoas tenham consciência e que orientem. Não é somente fiscalizar, tem que orientar, tem que explicar. Sim. Parabéns. Isso mesmo. Porque eu acho que na minha opinião, eu acho que uma criança de 4, 5 anos vai aceitar, né? Porque, por exemplo, vai que a pessoa fala assim, eu te dou um carrinho se você me mostrar. Ela vai aceitar o carrinho. Então, assim, tem muita criança que já me mandou mensagem falando que nesse mesmo jogo, Rocket League, que tem gente que me fala pra mostrar meu corpo, uma parte do meu corpo e tal, porque tem uma webcam, né? Então, mostrar uma parte do meu corpo. Eu acho que uma pessoa de 4, 5 anos vai aceitar de qualquer jeito, né? Vai ganhar alguma coisa, né? Então, e esses jogos você tem que jogar com webcam ligado? É que assim, no Rocket League já vem lá. Tipo, não tem essa opção de desligar a câmera assim, ó. Não tem. Não.
ela vai automaticamente, ela vai ser carregada. Então, não tem Nossa. jeito. Isso daí também seria até uma coisa, né, doutor Sérgio, de falar para, né, assim, ver autoridades maiores que não poderia, né, não deveria, como ele falou, ter a opção, né, tem que ter a opção, eu quero me mostrar ou não, né, eu quero me filmar ou não. Então, não, até concordo com você, realmente poderia ter essa opção, né? Mas aí volta aqui, até o doutor já está falando, que todo mundo está falando a mesma coisa, né? É aquela fiscalização dos pais, né? De verificar aquilo que eles estão vendo desse jogo. Eu não tinha conhecimento desses fatos, mas eu também já vi relatos de jogos normais que os jovens estão participando, crianças participando, e no meio do jogo aparece pornografia infantil, incentivando eles a isso. Então, assim, às vezes tem que tomar muito cuidado com esses jogos online, porque eles não têm controle nenhum, muitos são gratuitos, né? Quer dizer, não tem gasto, a criança acaba sendo induzida a entrar nesses jogos, a participar desses jogos, e, na verdade, muitos pedófilos que praticam crimes, tá bom? Né? Já distinguimos para pedófilos que praticam crimes sexuais contra crianças e adolescentes, realmente entram nesses grupos para justamente o quê? Assediar os nossos jovens. Então, fica aí, foi importante o que o Victor falou, né? Um conhecimento novo, né? Divulgando aqui para muitas pessoas que estão assistindo, para que realmente não acabem não caindo nessas ciladas aí. Sim. Show de bola. Isso aí, Victor. Obrigado, viu? Doutor Sérgio, com a palavra. Então tá bom, meu amigo, vamos continuar mais um pouquinho. Então nós já falamos de 2 grupos, agora o terceiro, tá bom? Que são os criminosos oportunistas, tá bom? A mesma coisa, homem ou mulher, que praticam crimes sexuais contra a população infanto-juvenil. E quem são essas pessoas, esses criminosos oportunistas? Eu vou dividir em 2 grandes grupos, né? O intrafamiliar, né? Isso é, os crimes sexuais que ocorrem dentro da família, no âmbito da família, no seio da família, e aqueles que ocorrem fora. Então, vocês vão se espantar bastante, que essas pessoas que praticam esses crimes sexuais não tem nada a ver com pedófilo, não tem aquele transtorno sexual, que tem aquele interesse em ter relações só com crianças, mas que acabam aproveitando certas situações e acabam tendo essas relações indevidas, essas relações incestuosas. Então, vocês vão verificar o seguinte, né, que nessa violência sexual intrafamiliar, a criança tem algumas características. O que ela quer? Primeira coisa, ela conhece o seu agressor, ela confia no seu agressor e, muitas vezes, ela ama o seu agressor. A maior parte desses crimes sexuais que ocorrem dentro dos lares, quem são essas pessoas? É o pai, é o padrasto, irmãos, primos, tios e avós. Os maiores casos que eu já registrei na minha vida profissional são desse grupo aqui, né? Esse grupo de pessoas que são normais, que têm uma vida normal, ou seja, são os avós, né? Quer dizer, o avô é casado com a avó ou vice-versa, né? Quer dizer, mas acabaram cometendo um crime sexual contra o quê? Os seus netos. Então, Doutor, isso ocorre bastante. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já continua. A pergunta mesmo, bem rápida. Pode fazer. Não é assunto. Eu quero saber se quando uma mãe vende uma foto de uma criança, assim, precisa de roupa íntima, de calcinha, de cueca, tomando banho, também é uma pedófilo? É boa essa pergunta. É assim, porque, então, é justamente isso. A pedofilia, ela se divide em 2 grandes grupos, né? Quando tem relações sexuais com as crianças, tá bom? Ou quando tem vídeos ou fotos ou encenação de atos sexuais, tá bom? Ou pornografia. Então, essas fotos sensuais que mostram o corpo da criança poderia caracterizar, sim. Eu não vou dizer pedofilia ou não, se for vendida para pessoas que realmente gostam desse tipo de, né, que tem aquela preferência sexual, aquele transtorno sexual, seria pedofilia. E quem vende também pratica um crime. Existem crimes específicos lá no ECA que prevêem esse tipo sim, porque você não pode ter esse conteúdo envolvendo crianças e adolescentes nesse contexto sexual. Ah, que legal, hein? Mas você falou até jovens, até que idade, até que ano, assim, já vira um crime, tipo assim, pedofilia?
Então, a criança é até menos de 12 anos, né? Menos de 12 anos incompleto, de 0 a 12 anos incompleto é criança. Dos 12 anos completos até menos de 18 anos é adolescente. Entendeu? Então, no caso da menina que ficou grávida, foi também uma pedofilia? Então, aí depende do caso, né? Aí depende do caso, se pode ser pedofilia ou não. Muitos desses casos não são pedofilias, são o quê? São crimes, né, desses oportunistas. E acabam tendo relações sexuais ou dentro do âmbito familiar, né? E sobre o segundo grupo que eu vou falar agora um pouquinho, que é os crimes sexuais extrafamiliares. É a mesma coisa, pessoas oportunistas, que a pessoa confia, né? A criança confia, tem amizade, e que são quem? São vizinhos, amigos, às vezes, aí são os profissionais em geral, educadores, médicos, policiais, pessoas que têm contato com essa criança. E um terceiro grupo, que é o grupo daquelas pessoas que realmente não têm conhecimento nenhum, que são o quê? Os estupros que acontecem nas vias públicas. O agressor não tem conhecimento da vítima e acaba acontecendo fortuitamente esses casos, né, que são em locais públicos. Só para você ter uma ideia, esses casos que eu estou falando agora eu vou usar o quadro aqui, que é justamente isso, né, que fala sobre a parte de índices de crimes sexuais que acontecem no Brasil, tá bom? Eu fiz um quadro sobre... Oi? Desculpa. Você tem um quadro aí? Se você quiser compartilhar conosco, fica à vontade, tá? Tem aqui parte de compartilhar tela. Quando eu falei quadro, na verdade, eu não compartilhei a tela. Eu fiz só um gráfico. Eu só fiz ok. mesmo, tá bom? Ok. Eu falei gráfico, mas é o modo de se expressar, né? Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona a violência, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Segundo a CRAMI, que é uma ONG, os maus tratos que envolvem a população infanto-juvenil, o maior grau, o que é? É a violência física. Em segundo grau, né, os mais divulgados, mais recorrentes, é a violência sexual. Só para vocês terem uma ideia, 90%, 90% dos casos de crimes sexuais, o autor é alguém que a vítima convive. Quem que é esse autor? É o pai biológico, é o padrasto, tios, avós, irmão, os vizinhos. São aqueles oportunistas. São pessoas que têm uma vida normal. Eles não são pedófilos, não têm aqueles desejos sexuais só por crianças. Mas eles se aproveitam de determinadas situações, né, de convívio, de amor e de afeto e abusam dessas crianças. Outro dado importante aqui, só para vocês terem uma ideia como essa violência sexual, que infelizmente está dentro da sociedade, é grande. A cada hora, entre 7 crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência sexual no Brasil. Então, você vê que os índices são altíssimos. A cada hora, 7 crianças ou adolescentes. Outro dado estatístico aqui, 1 a cada 3 ou 4 meninas é abusada sexualmente até a idade de 18 anos. Uma segunda informação, 1 entre 6 e 10 meninos é abusado até os 18 anos. Outra informação aqui que eu tenho é da Faculdade de Medicina do ABC. 90% dos casos de gestações de jovens com até 14 anos de idade são fruto de relações incestuosas, principalmente sendo o autor o pai, o tio ou o padrasto. Então, vocês veem que uma boa parte dessa violência sexual acontece aonde? No seio familiar ou quem está ao redor. Isso aqui foi Brasil. Agora, o segundo caso é nos Estados Unidos. Muitas vezes você fala, a gente tem uma falsa ideia que a evolução econômica se equipara à evolução moral. Isso não é verdade. Lá a violência, se não for maior, que aqui é muito próxima, na verdade, em alguns casos são até maiores do que o próprio Brasil. Para vocês terem uma ideia, 1,1 milhão e meio de casos de maus tratos registrados anualmente nos Estados Unidos. Sendo que desse 1,5 milhão, 1.000 chegam a óbitos. Nós temos também 300 mil casos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Sendo que desses 300 mil casos, 4.000 são de relações incestuosas entre pai e filha.
Olha como lá é mais grave esse ponto. Nos Estados Unidos, uma criança é sexualmente abusada a cada 4 segundos. Então, você vê que a criminalidade lá é muito forte também em relação às crianças. E olha aqui, ó, em relação às denúncias. Somente uma em cada 4 garotas em cada 100 garotos, ó, 4 garotos em cada 100 garotos que sofrem abusos sexuais são denunciados nos órgãos competentes americanos. Por quê? Porque existe um pacto de silêncio. Vou falar um pouquinho sobre o pacto de silêncio daqui a pouco, entre a família. A família às vezes até sabe daquilo que aconteceu, mas não denuncia, não leva para as autoridades apurarem os fatos. E um dado importantíssimo, eu quero que vocês gravem muito bem isso. 50% das crianças e adolescentes que sofreram algum abuso sexual tornam-se abusadores em idade adulta. Quer dizer, esse ciclo de violência sexual acaba se multiplicando. Então, você vê que é importante, né, a parte também do atendimento desse jovem, né? Aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente aqui. Só que assim... Mas as crianças... Oi? Mas as crianças que sofrem, assim, abuso, assim, pedofilia, têm medo de contar para os pais, para a polícia que encontra na rua. Também até para a professora tem medo. E aí, como que faz? Como a gente pode se prevenir, né? Então, mas, Victor, você não pode ter medo. Você tem que ter confiança nos seus pais, nos seus professores e tem que denunciar, tem que falar para eles o que aconteceu. As crianças não são culpadas, elas podem sentir aquela culpa, mas elas não são culpadas daquilo que aconteceu. Quem é culpado é o adulto. Então, você tem que falar sim, tem que romper esse silêncio, tem que ter confiança, ou nos pais, ou nos seus professores, são pessoas mais próximas, muito mais próximas, e tem que denunciar sim isso que ocorre. Então, vocês perceberam que o que é? Acontece, quais são as consequências? Muitas coisas violentas acontecem onde? Dentro de casa. O lugar que deveria ser pelo eco, o quê? O lugar seguro, um lugar de acolhimento. Existe também o quê? Por questões, principalmente eu percebi muito isso na profissão, questões econômicas, principalmente econômicas, né? Aquela simetria de poder econômico. Existe um pacto de silêncio, mas aí já também fica aí uma informação importante. Como geralmente o oportunista, né, que pratica relações sexuais é o homem, a partir do momento que a mulher sabe dessas informações e não leva para as autoridades, no caso, ou conselho tutelar, ou uma delegacia de polícia, dependendo do caso, ela será responsabilizada criminalmente pelo mesmo fato, ela vai ser partícipe daquele fato. Ela vai responder na medida da sua culpabilidade. Então, ela não participou ativamente, mas a partir do momento que ela tem o dever de guardar o seu filho, o dever de vigiar e protegê-lo, e ela descumpre esse dever legal, ela passa a ser partícipe de um crime. E o que acontece também, muitos desses adolescentes, por não ter esse resguardo dentro da família, acabam o quê? Fugindo de casa e acabam parando o quê? Em redes de exploração sexual. Uhum. E no futuro pode geralmente gerar aquela questão de ele passar a ser abusador ou ter relações abusivas com os seus pares no futuro. Então é importante o quê? Que você tenha tanto o atendimento jurídico para terminar esse ciclo de violência, que a pessoa seja punida criminalmente, mas que ela tenha o quê? Um apoio médico, psicológico para que essa vítima não possa ser o quê? Um agressor do futuro. Então você tem que ter sempre essa visão, porque muitos oportunistas, abusadores, foram crianças ou adolescentes que foram abusados naquela faixa etária que eles tiveram. Então eles precisam, além da punibilidade criminal, eles precisam de um atendimento para o quê? Um dia, quando saírem da cadeia, serem egressos, não continuarem o quê? Esse ciclo de violência contra outros jovens. Sim. Aí tem pode falar. Pode falar. Não, pode me falar. Eu interrompi sem querer. Entendi. Então, aqui, aí, como é que se previne isso? Já falamos bastante, né, sobre os programas de computador. Eu ia fazer essa pergunta, como se previne. Isso, que podem e devem ser colocados para a vigilância dos seus filhos, mas a principal arma na prevenção primária é a educação, né? Principalmente a educação sexual como enfrentamento disso, né? Mostrar para os filhos, né, quais são os limites. Até gostaria que a Kelly falasse um pouquinho sobre a prevenção, ela que está na área da educação, se ela pudesse falar um pouquinho para a gente, quais são as dicas que ela tem para a gente aí sobre a educação.
Então, como você falou mesmo, doutor Sérgio, é a prevenção, isso vindo de casa mesmo, né, dos próprios pais, né? Então, a gente sempre fala assim, dar a orientação para o seu filho, né? Então, até eu citei alguns itens aqui, que, assim, um dos primeiros é explicar, né, os pais, né, no caso, o pai e a mãe, explicar o corpo da criança, né? Que o corpo da criança é só dela e que ninguém tem o direito de mexer, né, no corpo dela, né? Que nenhum estranho também pode tocar nela, né? Então, assim, já ensinar para o seu filho que, né, deixar bem claro que qualquer adulto, se tentar, assim, tocar no seu corpo, você já não deixa, né? Porque seu corpo é seu, né? E assim, ter esse cuidado, porque a maioria dos casos de agressor realmente é um agressor conhecido, né? Ali, é próximo, né? E se acaso seu filho reclamar que não gosta de alguém com quem vocês convivem, né? Então você tem que tentar entender o motivo, porque muitas vezes pode não ser fantasia da cabecinha dele, né? Então ele vira e fala, né? Deve ser coisa do meu filho. Não, né? Presta atenção, veja direitinho quando está numa festa, né? Vai lá ver onde seu filho está, com quem que ele está. Porque se ele fala que ele não gosta de um adulto, você tem que olhar, você tem que, né, investigar, né? E a maioria das vezes, né, como a gente falou, essa prática é feita por pessoas conhecidas, mas é sempre também importante você dar orientação ao seu filho que também não deve se falar com estranhos, né? Então, né, puxar papo com estranhos, se um adulto aí fica pedindo, né, vem aqui, eu vou te dar uma bala, vem aqui, eu vou te dar um pirulito, ou como fizeram isso com o Vitor, olha, se você, né, me mostrar, eu vou te dar tal coisa, eu vou te dar um carrinho, né, então, orientar o filho, né, não fale com estranhos, né, não aceite nada de estranhos, né. Então, assim, também tem, assim, uma das maneiras, né, de aproximação aí do agressor é a internet, né. Por isso que o seu filho ele tem que ter um perfil sempre em alguma rede social aí, mas sempre assim, com vigilância dos pais, né? Então, assim, eu sei que meu filho tem uma rede social, né? Ele troca lá as mensagens, mas não deixar esses dados liberados para todo mundo, como o doutor Jean falou, né? Vamos deixar só para os amigos, né? Então, assim, e não colocar muitas fotos, não colocar foto aí, eu fui para a praia, tira foto lá da criança de biquíni, né? Então, assim, evitar essas fotos também, né? Aí conversar sempre com o filho sobre o uso da internet, né? Se precisar, os pais usam aqueles filtros de segurança no computador, ou eu sempre falo, dá uma olhada no WhatsApp, eu acho que é importante não ter senha, né? Porque assim, a criança ela tem senha no seu computador, no seu WhatsApp, no seu celular, então assim, seja põe uma senha que o pai e a mãe saiba também, porque dá uma olhada, quando seu filho for dormir, dá uma olhada para ver aonde ele está entrando, né, com quem que ele está falando, isso é muito importante também, né. E ficar sempre muito atento, gente, ao comportamento do seu filho, porque quando a gente tem mudanças bruscas, né, no comportamento do filho, né, que aí você vê que tem alguma coisa de errado, alguma coisa acontecendo, né, se ele apresentar, assim, alguns indícios, né, assim, de braveza ou de tristeza, né, tem crianças que voltam até a fazer xixi na calça. Por quê? Porque ele está sofrendo uma violência lá e ele está quietinho, ele está com medo. Então, esse comportamento dele, dessa mudança brusca, então o pai tem que ver, por que meu filho está
está fazendo desse jeito, né? Então, esses sinais também eles acabam mostrando para a gente, né? Esse sinal de rebeldia, né? Mas é porque ele está sofrendo alguma coisa lá atrás e ele está chamando a sua atenção, de algum jeito, porque ele tem medo, né? Ele tem medo pelo fato, sei lá, ou que a pessoa falou, olha, se você falar, eu posso fazer tal coisa, né? Então assim, ele acaba tendo medo de falar para os pais, né? Que é o correto, tem que falar, mas ele fica quietinho, mas o pai consegue pegar nessas mudanças, né? De comportamento, né? E eu sempre digo assim, gente, acredite no seu filho. Se ele disser que ele está sendo vítima de abuso, né, cria uma relação aí de confiança, né, aí é fundamental aí para vocês poderem fazer essa investigação, né? Senta com seu filho, converse com o seu filho, né? Que a partir daí você vai conseguir tirar as informações, né? Não assim ser bravo, né? Né? Então, assim, mas o que está acontecendo? Não, senta, conversa, porque aí ele vai sentir o quê? A minha mãe, o meu pai é meu amigo, e é ele que eu tenho que contar. E tem que contar é com pai e mãe mesmo, né? Não tem jeito, né? Então, assim, eu acho que são essas orientações que eu deixo que, né, é através disso que a gente consegue aí diagnosticar, né, algum abuso aí no caso. Perfeito, E aqui Kelly. em Eu casa é acho assim, que Kelly. Oi? Aqui em casa é assim, Kelly. A criança não namora aqui em casa. Porque acho que quando uma criança namora, um adulto mesmo, namora, ele se pega. E aqui em casa a criança não namora, né? Não tem isso não, né? Não pode, né? Criança ainda não está na fase de namorar, né? Criança está na fase do estudar. Eu sei que, assim, vocês, né? Assim, ai, olha, uma menininha bonitinha, né? Mas quando vocês fazem isso, é da mesma idade, né? Então, assim, vai, que nem Vitor, você tem 11 anos. Se você gostar de uma menininha, ela vai ter lá os seus 11, 12 anos, né? Assim, no máximo, né? Então, mas assim, também não pode, né? Eu também, lá na escola, eu pego muito aqui na orelha do pessoal, porque eu falo que lá na escola tem que estudar, não é para namorar. Que tudo tem a sua fase, tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo, né? Então, a gente tem que ir devagar, né? Você já namorou, Vitor? Deixa eu fazer essa pergunta para você. Se eu já namorei? Hum. Eu não. Então, tá vendo? Você não ainda. E isso, criança não namora, isso mesmo. Ah, bom. Tem vizinha, minha mãe falava, criança não namora, criança namora. Não. Isso daí é coisa de adulto, isso mesmo. Tá sem som, ô Jean. Você tá sem som. O Jean tá sem som. Ok. Muito bacana, Vitor. Você tem mais alguma pergunta para a Kelly, para o Dr. Sérgio? Eu sei que quando você foi convidado, você chegou a abrir uma enquete lá com seus seguidores, referente ao tema pedofilia, e ontem quando nós fizemos o teste, você falou que você tinha 222 perguntas para fazer para o Dr. Sérgio. E eu não consegui tudo, viu, cara? Não consegui copiar tudo. Eu tô achando que o sinal da live caiu, viu? Eu vou ter que sair da live, viu? Muita pergunta, não vou saber responder. Entendi! De fininho. Vou sair de fininho, infelizmente. O sinal tá caindo. Pessoal, nosso papo tá muito bom, tá encerrando. Eu queria falar só... Tá encerrando, não, pô. Só tem 59 minutos só, pô. Não tem nada não, pô. Tem mais... Eu quero falar uma coisa importante, até por causa dos professores, sobre a notificação compulsória nessa parte de prevenção primária. Dos professores, né? É um comando legal, é um dever legal que está previsto no ECA, tanto para os professores, para médicos,
e os responsáveis pelo estabelecimento de ensino. Então, eles têm um dever legal de cumprir isso aí. Então, todas as vezes, basta mera suspeita de maus tratos, tá? Não precisa de comprovação. Eles têm um dever legal de comunicar o conselho tutelar, né, Kelly? Sim, sim, Né? é o ECA, né? Nós precisamos, sim. Então, Se chega uma denúncia para a gente, nós temos que colocar para frente, né? E assim, já fica uma dica aí, eu sei que tem alguns pais que depois vão reclamar nas escolas, eu vou processar você porque você me mandou para o Conselho Tutelar. Pode processar, né, doutor Jean, porque vai ter uma litigância de má fé, não é verdade? Justamente. Inclusive, nesse sentido, ô Sérgio, eu sou advogado, né, milito na comarca, né, em Ribeirão Pires, e advogo também pela Defensoria, o convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB. E surgiu justamente um caso nesse sentido. A guarda era da mãe, a mãe se envolveu num novo relacionamento e a menina sofreu um abuso, né, do padrasto. E o Conselho Tutelar entrou, já tirou a tutela, né, provisória lá da menor, e só pediu para que o pai entrasse pedindo a modificação da guarda, já com a anuência da mãe. Nesse caso, a mãe não foi omissa, não. A mãe foi e falou, não, aconteceu e tudo, e veio para a defensoria. A gente acha que isso só acontece, né, com pessoas, né, de classe baixa, né, classe renda baixa, mas não, acontece também com as pessoas de classe média alta, não tem renda não, viu? Acontece em todos os segmentos, setores, tá? Então, fica a dica. Essa leitura que a professora Kelly bem colocou, né, para que os pais identifiquem, né, é aquele negócio, né? Você conhece o seu filho, você sabe do humor dele, né? De repente ele está mais agressivo, ele está mais, né, violento. Então, vamos procurar saber o porquê disso, né? Sempre tem e acreditar sempre na criança, né? A boa fé tem que imperar nesse sentido. Doutor Sérgio, o bate-papo está excelente. Eu acho que as questões elas são bem esclarecedoras, né? Eu acredito que por conta dessa situação toda que nós estamos vivendo, e inclusive pelo caso recente que teve lá no Espírito Santo, né? As pessoas, os adultos, né? Os pais, enfim, os tutores, aqueles que têm o dever da guarda, né, desses menores, eles têm que ser mais vigilantes. Eles têm que, se não sabem, fazer a leitura. Porque, como diz a ministra Damares, né, eu assisti Conversa com Bial, eu tenho isso, viu, doutor Sérgio, Kelly, Vitor, eu perco sono de madrugada, então a gente vai. E eu assisti a Conversa com Bial, e ela deixou muito claro que eles vêm identificando que falta essa leitura, né? Onde já se viu, aconteceu o que aconteceu lá e essa menina ela estava dando os sinais. Ela tinha algumas coisas ali que podiam identificar que ela estava sofrendo, né? Então, fica aqui essa dica importantíssima que a Kelly comentou aí, de fazer a leitura, de entender e saber como que o filho está. Doutor Sérgio, com a palavra. Fica à vontade para fazer suas considerações ou continuar. A palavra eu posso continuar mais um pouquinho, que eu estou vendo que deu 1h05. Se cair, caiu. Mas vamos conversando, então, que tem algumas coisas importantes para falar aqui ainda. Vamos lá, deixa eu fazer as perguntas aqui que algumas pessoas fizeram. Vou fazer as 222 perguntas, doutor Sérgio. Olha, vai cair, viu? Vai cair. Derrubar, viu? Pode não. Vamos combinar assim? Uma pergunta que eu então. No Instagram tem muitas fotos de meninas de biquíni, bebezinhas até peladas, e isso é um erro dos pais?
Isso é um erro dos pais, é como já foi colocado aqui, né? Está expondo indevidamente seus filhos. Então, assim, até por causa da conotação sexual, depende muito de você analisar o contexto que foram colocadas essas fotos. Mas pode caracterizar até algum tipo de delito, porque tudo que envolve relações sexuais, né, do corpo da criança, do adolescente, que sejam expostos em qualquer rede social, ou a pessoa tem, ou ela divulga, ou ela transmite, ou ela até vende essas fotos, podem estar, ainda precisa especificar melhor, caracterizar algum tipo de delito previsto lá no ECA. E outra pergunta aqui, ó. Ah, essa aqui já vi. Se um pedófilo é uma doença, por que ela vai presa e ela não vai ser internada? Se é uma doença. Então, olha, foi muito importante essa que você falou, porque, assim, na verdade, tanto o pedófilo como aquele oportunista, você lembra que o oportunista eu falei, a maioria desses casos, 50% foram abusados. Então, você tem que romper o ciclo da impunidade criminalmente, tem que esconder, ir para a cadeia realmente, tá bom? Mas ele tem que ter um acompanhamento psicológico, porque um dia ele vai voltar para a sociedade, ele vai ser o egresso. Então, é perfeita essa colocação. Ele tem que ter, sim, um acompanhamento psicológico, precisa de um tratamento para o quê? Para que no futuro ele volte para a sociedade e não cometa mais esses crimes. Excelente pergunta, viu? Ó. Caraca, é que tem muito aqui. Minha mãe tá escrevendo aqui, no caso, né? Pode ir? Pode? Ó, Não dá? Aí não. Nossa, tem muito aqui, verdade. Mas Não dá você, não dá aí, que é todas. Eu vou deixar cair, viu? Senão vai cair. Não vai cair, não pode cair, não pode, não. Ó, enquanto você está procurando a pergunta, eu vou falar uma coisa importante, pessoal, né? Aí de prevenção, o Disque 100, Disque Direitos Humanos. Se tiver algum vizinho, alguma suspeita de violência de algum vizinho, desde que seja realmente verdade, informe o Disque 100. Essas informações serão transmitidas para o Conselho Tutelar, para a Delegacia de Polícia, para o Ministério Público. Porque muitas vezes, só com esse Disque 100, que você faz uma denúncia fundada, você consegue salvar vidas, né? Porque acaba-se esse ciclo de violência, essa criança acaba tendo um tratamento psicológico também, né? Passa por médico psicológico e no futuro não se torna um abusador. Só para vocês terem uma ideia, o Disque 100, estatístico, ó, do período de 2003 a 2010, eles receberam quase 2,5 milhões de ligações. Sendo que desses 2,5 milhões, 59,40% foram referentes a denúncias envolvendo abuso sexual. Então, é uma ferramenta importantíssima. O Disque 100 é garantido o anonimato e você pode usar essa ferramenta. Doutor Sérgio, nesse sentido, pera só um pouquinho, Vitor, só fazer o boletim de ocorrência, a Delegacia da Mulher, ela tem essa função também, né? De atender a criança e o adolescente. Explica um pouquinho para a gente nesse sentido, por favor. Tá bom, vou falar o seguinte, então, vou falar rapidamente. É a segunda parte da prevenção. A primeira é a educação, a segunda são os órgãos do sistema de proteção da criança e adolescente. Vou falar rapidamente quais são os órgãos. Então, assim, é o Conselho Tutelar, Ministério Público, Vara da Infância e Juventude, ONGs e delegacias especializadas. Como o doutor Jean bem colocou, a DDM é uma delegacia especializada. Ela atende a mulher, mas desde 96 ela acumula uma função do quê? De atender a população infanto-juvenil. Em Ribeirão Pires ela só existe no decreto, mas ela não existe de fato. Se existisse uma delegacia em Ribeirão Pires, ela atenderia cumulativamente tanto a violência doméstica e familiar contra as mulheres, quanto a violência praticada contra a população infanto-juvenil. Só para vocês terem uma ideia de uma delegacia especializada como é importante, em São Paulo existe o DHPP, que é a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Dentro dessa delegacia existe uma delegacia especializada que é o de combate à pedofilia, leia-se, né? Pedófilos que cometem crimes na internet. E teve um caso importante, para vocês terem uma ideia. Em 2019,
essa delegacia especializada, eles com autorização judicial, por isso que a internet não é um mundo que não tem controle, então fica essa ressalva, eles entram nos sistemas, eles fazem umas rondas virtuais, eles vão colhendo informações para procurar pedófilos criminosos. Com essas informações, eles pediram mandado de busca e apreensão para um juiz de direito, foi expedido, e na Moca, eles prenderam um programador de 26 anos com 26 vídeos contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Então, existe uma proteção da polícia, sim, existe todo um arcabouço que pode ser utilizado, lógico, autorização judicial. Outro importante fato também, né, duas operações importantíssimas, isso foi da Polícia Federal, que se chama-se Darknet 1 e Darknet 2, que aconteceram em Rio Grande do Sul, em que eles conseguiram identificar e prender uma grande quadrilha que realmente era de pedófilo. O que eles faziam? Além de terem aqueles materiais na internet, eles divulgam os materiais, eles vendem os materiais, propagando essa criminalidade nas redes sociais, né, na rede de internet. E aí fica um dado triste também, porque nessas operações da Polícia Federal, além de identificar esses pedófilos criminosos, eles identificaram e resgataram crianças que faziam rede de um tráfico de exploração sexual. Então, muitas crianças às vezes, ficam também na mão desses pedófilos para essa parte criminosa, seja com vídeos, seja com fotos, ou seja com a própria exploração sexual. Show de bola. Manda, Vitor. Cara, eu vou fazer aquela pergunta agora. Eu tenho um grupo de influencers e lá sempre tem link para gente bloquear, até pedófilo tem gente lá que comenta e tal. Aí a gente bloqueia, a gente denuncia, mas não adianta nada. Aí a gente bloqueia de novo, denuncia, não adianta nada. O que a gente pode fazer para evitar isso? Então, o ideal é isso mesmo que você falou, né? Já foi falado aqui, é comunicar os seus pais, aí tem que levar informação, tem que levar os links para a delegacia, tem que printar as informações, por quê? Aí vai ser gerado o boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência vai para a investigação, porque toda vez que você entra numa rede de informática, gera-se o quê? Um IP. Então, cada aparelho tem o seu IP, e gera-se o quê? Aqueles indícios eletrônicos para identificar a pessoa que está utilizando a rede de forma indevida. No caso que você está narrando aí, um pedófilo criminoso que está usando a rede para assediar ou instigar crianças para a prática futuras de atos libidinosos ou até para a divulgação do própria parte do corpo, que eles pedem também fotos, vídeos e etc. Tá. Tem essa aqui também, ó. Outra pergunta aqui bem interessante, ó. Com essa pandemia, as crianças querem ser famosas e influencers, né? No caso, eu também quero ser muito influencer. E acabam fazendo coisas que até muitas vezes os pais até sabem, né? Isso também aí é uma pedofilia, tipo, denunciar a pessoa, essas coisas. O pai e a mãe. Essa pergunta o pai e a mãe fazem. Então, essa pergunta foi muito genérica, eu não consegui entender muito bem o contexto. Agora, vamos dizer que seja isso, vamos dizer, hipoteticamente, que eu não consegui entender muito o contexto. Se o pai ou a mãe começa a colocar fotos dos seus filhos na internet, com conteúdo sexual, com conteúdo pornográfico, eles estão cometendo crime, sim. Em tese, estariam cometendo crime. Mesmo. Não sei se é essa a pergunta, né? Oi? Essa pergunta. É essa. Essa pergunta. Então, se for nesse contexto, em tese, sim, aí precisaria apurar melhor. Bom, maravilha, gente. O bate-papo tá bacana, eu acho que está bem esclarecedor. O Vitor, nosso garoto prodígio, tem bastante dúvida aí, né? E é assim mesmo, tem que trazer aqui. O doutor Sérgio, ele está sempre à disposição, como ele disse, é nosso parceiro dentro da ordem, né, de advogados de Cícero Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, né? Eu que sou membro da comissão da OAB Vai Escola,
nós, em 2019, fizemos bastante palestras, né, dentro das escolas, da Rural e da própria ETEC, fizemos em escola particular também. Enfim, vou deixar aqui para que vocês façam as considerações finais e já fica desde já aqui o meu agradecimento de sempre ao Dr. Sérgio, que está sempre disponível e está sempre atencioso conosco da comunidade, né? Enfim, está sempre nos atendendo muito, muito bem. Vitor, com você, meu amigo. Mais perguntas? Mais perguntas. Mano, quero agradecer aí, tá, o convite, participar aí da live. Tô muito feliz. Primeira vez que eu fiz uma live aí com o Dr. Sérgio, fiquei muito nervoso. Agora eu também quero fazer até uma live com a Kelly, com o Dr. Jean. Então, aí, todo mundo, muito obrigada aí. Não faz, se vocês quiserem que eu faça uma live com vocês. Me convida, viu? Muito obrigada aí. Bacana. E foda esse convite, viu? Já fiquei com ciúmes agora, viu? Não, eu fiquei super honrada com o convite. Tudo bem, viu? Eu quero agradecer a todo mundo aí de coração mesmo, a todo mundo aí também que está assistindo a live. Muito obrigado por ter entrado. O Dr. Jean, a Kelly, o delegado Sérgio, pela participação aí de mais uma live, viu? Muito obrigada. Ok. Eu também quero agradecer muito, né, assim, aí a nossa live foi muito produtiva e agradecer, assim, que mesmo neste momento aí que nós estamos online, o Dr. Jean, com toda a preocupação que ele sempre fez, a OAB vai na escola, ele fez várias palestras lá na escola já, né, no presencial, e agora como a gente está aqui desse jeitinho aqui remoto, ele mesmo assim, preocupado com a educação aí dos nossos jovens, com as informações, ele está montando essas lives. Então, assim, agradeço assim, muito o Dr. Jean, agradeço ao Dr. Sérgio, que também, né, foi várias vezes lá na escola. Então, assim, ó, gratidão, viu? Que isso é muito bom. Informação, eu falo que é informação, diálogo, né? Então, isso é onde eles acabam aprendendo a não se arriscar aí na vida, né? E vindo, assim, de autoridades como vocês, isso é muito bom. E, Vitor, amei te conhecer. Muito obrigada, viu, pela live. Olha, você é um menino, assim, fantástico. Gratidão, viu? E eu vou fazer essa live com você, não é só o Dr. Sérgio, não. Tá? Vamos fazer uma live sim. Ok. Aguardo. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, pessoal, eu que tenho que agradecer esse bate-papo, foi excelente. Eu sempre procuro preparar o nosso material de bate-papo com muito amor, muito carinho. Estudo bastante, aprendi muito com esse material, tinha coisas que também não sabia. Então, fica sempre aí estou sempre à disposição. Eu que só tenho a agradecer ao Dr. Jean, a Kelly, que me recepcionou bastante lá nas escolas, o Victor também, que já foi visitar lá a delegacia, nós conhecemos a delegacia, ele queria entender um pouquinho sobre a função do delegado de polícia. Estou à disposição. Vamos ver quando esse isolamento social realmente se encerrar, a gente consegue fazer palestras presenciais. Eu também, foi importante isso daí, porque eu acabei com essas lives, cobrindo, só fazia sobre bullying, cyberbullying. Hoje eu consegui ampliar um pouquinho mais meu horizonte, tem outros temas aí que a gente conseguiu desenvolver durante esse período. Agradeço principalmente o Jean aí, o pessoal da OAB vai à escola, que acreditou no nosso trabalho, acreditou no nosso bate-papo, e é sempre o objetivo de somar e levar informações úteis que possam ser para a vida da população infanto-juvenil, para a vida até dos adultos. E eu aprendo todos os dias com todos vocês. Muito obrigado aí a Kelly também, que participou bastante, trouxe informações importantíssimas, Dr. Jean, o Victor também, que passou a experiência dele, você vê que realmente os fatos acontecem nas redes sociais, não é brincadeira. E os pais, né, fica aquela última mensagem, fiquem atentos, vigiem os seus filhos, né? Que são pessoas que estão em formação, crianças em desenvolvimento e precisam de todo o apoio.
E os filhos confiem nos seus pais. Muito obrigado, hein? Gratidão também aí por tudo. Gente, mais uma vez, só tenho a agradecer, o bate-papo foi excelente. E se vocês me permitissem, eu vou pegar agora o meu amigo Vitor e pedir para ele dar uma palhinha, se ele puder, dar uma palhinha aí do trabalho que ele faz. Com você. Qual música você quer? Qualquer, a que você mais gostar. Já vi que você é fã do Queen também, do Elvis Presley. Fica à vontade, meu amigo. É com você. Vai lá. E aqui eu já me despeço de todo mundo. Alô? She was more like the beauty queen from all you sing. I share the money, but do you mean I am the one? You dance when the A Kelly começou a dançar, viu? Tô aqui, ó. John name's Big G, it's cost to sing. And every head every eye the dream beat it the one. We dance on the floor and around. And the people on the street me begin to wonder. And the around in the hungest heart. In the hour on the skull beat. Been had a good love. Begin to wonder. Billie Jean is not my lover. She is the girl who. But the truth is not my son. Boa! Obrigado, viu? Nossa, show! Parabéns, congratulações. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Espero vocês lá no Retro Kids, hein? Opa!